Mas então, só para você, se você não viu nada, você está chegando, feliz ano novo para você, né? Pude falar isso para alguns de vocês aí, e só para você saber quando a gente fala de um oásis, o que isso representa, o que significa, se a gente vai buscar nos dicionários, né? E eu fiz isso, fala lá, pequena região fértil em pleno deserto, né? Que é a coisa mais que a gente está acostumado, né? Um lugar de água, né? De vegetação. Outra definição é lugar aprazível entre outros que não são, ou seja, um lugar diferente no meio de dificuldades. E esse terceiro, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente pretende ter, que a igreja deve ser, né? Fala prazer e alegria entre desgostos e arrependimentos. Ninguém quer isso, mas é mais ou menos, isso é a definição, essa última aqui, do próprio bom e velho Aurélio. Bom e velho Aurélio, que é o dicionário que eu tenho lá em casa ainda, né? Pelo menos dos grandões estão lá, e cada vez que eu tenho uma dificuldade, que eu preciso de uma inspiração, ele ainda me serve bastante. E para nós, ou seja, o que está no nosso sonho, está no nosso... Eu poderia colocar aquela definição, né, daquele livro Instrumentos na Mão do Redentor, que é perfeita, né? Mas, traduzindo para a nossa realidade aqui, um lugar de amor, alegria, apoio mútuo, de compreensão, desenvolvimento espiritual, pessoal e comunitário. Um refúgio espiritual, emocional e social, né? É isso que a gente busca. E algumas vezes o Senhor vai mandar umas pessoas, Pedro, que você se sinta em casa aqui, viu, Pedro? Deus abençoe você também, ok? Mas que a gente está nas mãos do Senhor para fazer esse projeto. A gente sabe que a gente ainda está longe disso, mas se a gente der passos honestos, a gente vai estar conversando disso hoje e nas outras semanas, a gente pode se unir ao projeto de Deus. A gente viu semana passada, né, como primeira parte, né, um lindo projeto para o mundo, e o versículo que a gente usou aí dentro de muitos, mas o versículo que era base no raciocínio era esse, né, de João 15, 11 e 12, que fala, tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Amém? Esse que o Senhor quer, Ele quer unir a nossa ação à nossa alegria, ou a alegria à nossa ação, não a alegria só de receber, não é? Uma posição consumista da fé, certo? E aí ele fala, o meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros como eu os amei. Então, esta é a condição essencial para que a igreja possa ser um oásis, na verdade, cumprindo assim a missão dentro do contexto do maravilhoso projeto de Deus. Amém? Hoje eu queria dar um passo mais em profundidade, e eu estou chamando assim, um projeto sobrenatural. Um projeto sobrenatural. E eu queria que você entendesse um pouco o que está por trás disso, porque inclusive eu estou aqui pensando se eu vou colocar esse peso só nos presbíteros, no grupo da Igreja Simples, na diretoria. Esse livro aqui, ó, Comunidade Cativante, noivo do... todo mundo fala que é do Mark Dever, né? Mas para quem escreve é esse Jamie Dunlop, né? Está ali, é um dos pastores conjuntos lá, do Mark Dever, nessa igreja, uma igreja batista, muito forte lá nos Estados Unidos, e ele fala da experiência deles, é muito interessante, e eu tirei esse livro aqui lá da minha biblioteca, mas seria muito bom que a gente pudesse ler, ele fala de coisas importantes para a nossa realidade aqui, né? Ou seja, de qualquer igreja, na verdade. Mas eu queria começar compartilhando com vocês um texto de 1 Pedro, capítulo 2, a gente vai ler dos versículos 4 a 10. Como a gente não vai votar nele, então eu vou mudar um pouco aqui, né? Que normalmente a gente lê e depois vai voltando no texto. Eu queria que a gente já fosse tirando o suco de que Pedro traz aqui. Amém? E então, a partir do versículo 4, diz assim, a primeira carta de Pedro, capítulo 2. À medida que se aproximam dele, logicamente ele está falando de Jesus aqui, né? A pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual,
para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. Amém? E eu fico pensando nisso, nessa pedra viva, né? Que também sendo utilizados como pedras vivas, aquilo que Jesus faz. E é quase que inevitável vir a mulher samaritana, né? Que Jesus, que se dispôs ali por amor a passar ali na Samaria. Outro dia conversava, inclusive com o Anderson, sobre essa passagem, né? Falou que a gente gosta muito dessa passagem. É que essa passagem, quanto mais a gente olha para ela, a gente descobre mais coisas. E uma das coisas que Deus tocou no meu coração, assim, o amor que Jesus teve ali, a pedra viva, de ir ali, parar naquele poço, onde aquela mulher que era, digamos assim, tinha uma vida difícil, uma vida meia jogada às traças pela sociedade da época, da cidade onde ela morava, e Jesus foi lá, como se tocar, né, como se fosse uma brasa viva, tocar a vida daquela mulher, e ela se incendiou, no bom sentido. E ali a gente pode ver uma pedra viva, que saiu dali, que buscava água no momento que não tivesse ninguém, e ela vai ali, a partir daquele momento, falar ao povo, e ela consegue inflamar as pessoas da sua cidade, e eles correm para falar com Jesus, e isso Jesus fez ali. Amém? Então, nesse sentido, nós somos utilizados também como pedras vivas. E aí o texto segue, versículo 6, falando assim: pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião, que é Jerusalém, não é? Uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Amém? Pedra de esquina. Lógico que eu pus ali, não sei nem se dá para ver, eu coloquei ali, né, aquele desenho, lógico que é uma simulação, aquela pedra de esquina é uma cruz, né? Ou seja, é uma, digamos, portanto, uma figura da ideia que Jesus é essa pedra. Mas pensa bem naquele tempo, você não tinha lá grandes arquitetos ou engenheiros, né, à disposição, existiam, né, mas não à disposição, você não tinha lá grandes equipamentos, então o que você procurava? Procurava uma pedra que fosse mais reta possível, certo? Mais perfeita possível, para você colocar no canto da tua construção, e a partir dali você ter linhas retas para seguir, caminho reto. E é isso que Jesus é para a gente, não é? É isso que Deus, no seu coração, fez, colocou uma pedra de canto, uma pedra angular, para que a gente pudesse, então, a partir dessa pedra, poder se orientar, amém? E ele fala, aquele que nele confia, nessa pedra, jamais será envergonhado. E o texto segue falando, portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Interessante. Imagina, ou você pega aquela pedra, você vê que ela é muito preciosa, você coloca ela na tua construção e você, a partir dela, começa a construir a tua vida, os teus caminhos. Ela te orienta, ela te mostra o que é reto, o que é correto. Ou então você vai olhar para aquela pedra e vai ignorar. E aquela pedra vai estar sempre ali, e você vai estar sempre tropeçando nela. Ok? É um pouco disso que Pedro traz aqui. Pedra de tropeço, rocha que faz cair. E aí o texto, né, essa parte aqui fala, os que não creem tropeçam por quê? Desobedecem a mensagem para a qual também foram destinados. A mensagem de Jesus é para todos, amém? Alguns pegam essa mensagem, veem a preciosidade dela e usam na sua vida como uma questão de diferença, de diferenciação para os seus dias. Ou você simplesmente ignora. E aí ela se torna realmente uma pedra de tropeço. Mas esse texto acaba de uma forma bem legal e fala assim, versículo 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. É interessante isso, né? Fomos eleitos, fomos chamados, fomos transformados por Deus através do sacrifício de Jesus, mas com um propósito. Lembra daquele pequeno
aquele primeiro pequeno slide que eu mostrei semana passada, né? Esqueci agora o nome dele. Do John Maxwell, né? Que ele fala assim, que 2 alegrias a pessoa tem. Uma, quando 2 dias que são de alegria para uma pessoa, o dia que ela nasce e o dia que ela entende por quê. Por que ela nasceu? Qual é o propósito da vida dela? Amém? E Pedro deixa aqui claro para a gente, que nós fomos chamados, nós que aceitamos a Cristo, nós que somos filhos de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou. O Vinícius deu uma aplicação prática, né? Desse amigo dele, desse pacto que ele fez com o amigo, que Deus o abençoe nessa jornada. Para falar, então, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? Desde o começo, tinha que falar. Se você que está acompanhando aí, você tinha que abrir em 1 Pedro e em Efésios. Mas eu quero ler só 2 versículos de Efésios, depois a gente vai buscar, que tem a ver com esse começo aqui. Amém? A visão de Paulo para isso que Pedro acaba de dizer, que a gente viu aqui. Efésios 2, versículos 19 e 20. Até o 22 aqui, né, para aproveitar o slide aqui. Versículo 19 fala assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, veja a pedra angular de novo aqui, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? Paulo está identificando aqui, evidenciando as 2 dimensões de uma comunidade sobrenatural, né? Porque, vamos combinar, existem muitas comunidades na vida, certo? Existem comunidades de outras religiões, logicamente, existem comunidades tipo Lions Club, Rotary, né? E todas elas são boas, fazem várias coisas, e as pessoas estão ali por afinidade, né? Alguém te convidou, você participou daquilo, tal, e é uma comunidade, e é válido, né? Nenhum problema quanto a isso. Agora, pensa na comunidade que a igreja representa, né? Hoje nós não somos tantos aqui, mas dá uma espiada, né? Qualquer fila aí, você olha as pessoas que estão à sua volta, eu sei que eu tenho sido repetitivo com relação a isso, e você fala, qual é a liga? Qual é a cola que nós temos? Dificilmente, se a gente fosse vamos fazer a igreja dos casais, a igreja dos jovens, a igreja dos brancos arianos, a igreja dos negros afrodescendentes, a igreja dos asiáticos. O que a gente teria? Lógico, a gente teria uma cola natural, né? Que uniria essas pessoas por uma identidade, uma identificação, ou racial, ou o que for. Só que, se você parar para pensar, e é interessante que Ezequiel, não lembro se 44 ou 42, mostra quando Deus, né, ele tem uma visão de Deus saindo do templo de Jerusalém. Os querubins vão lá, aparece Deus saindo do Santo dos Santos, ele sai para o santo lugar, e ele simplesmente deixa o templo. Então, é de se imaginar, isso acontecendo, que o templo ia cessar suas atividades, não é? Ia perder o seu valor. Era a casa de Deus, era onde o povo ia para adorar a Deus. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano para se encontrar diretamente com Deus, e aí, de repente, Deus sai. Sabe o que é o mais impressionante quando você no relato bíblico? É que o templo continuou do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas. E, portanto, o que fica claro para nós, numa leitura um pouco mais profunda, é que, embora tudo aquilo fosse feito, entre aspas, em nome de Deus, Deus não fazia mais falta. Por quê? Porque o homem, a tradição, o ritualismo, tomou conta.
E aí Deus deixou de ser importante. Será que isso pode acontecer em uma igreja? Será que isso não está acontecendo? Nós falamos, esse texto que o Vinícius trouxe, que é um texto tão duro, da carta à igreja de Laodiceia, quando Jesus, no versículo 20, aqui, vou me repetir um pouquinho, quando ele fala, toque, 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 eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Não é? O que Jesus está falando? Pode existir uma igreja sem Deus, sem Jesus. Por isso é tão importante que a gente invoque a presença manifesta de Jesus no nosso meio, amém? Para que, eu estava vendo, tem um pastor que eu amo, já está bem velhinho, e aí ele estava numa gravação muito ruim, só funcionou num canal e tal, mas eu estava lá, e aí de repente ele falou que ele foi num evento que ele não estava muito bem, mas Deus começou a agir, e de repente ele vê uma congregação grande, e ele vê claramente a presença de Deus, pessoas rindo, orando, tal, ele vê a manifestação, e aí ele começa com o Espírito, mas o que eu faço? Fica aí quietinho. Ele falou, fiquei lá no púlpito quietinho, e Deus fez. Ele falou, se o chefe está trabalhando, o subordinado fica quietinho, amém? Então, isso é importante. Então, veja como esse texto é profundo, e eu estou gastando muito tempo aqui, mas vamos lá, Então, vocês não são mais estrangeiros e forasteiros. Se você aceitou Jesus, se você nasceu de novo, Ele te convida para ser. Então, tem aqui duas dimensões dessa comunidade sobrenatural, que é a largura e a profundidade. Vi que um pouco mais para frente, Paulo vai falar, a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus. E aqui ele mostra, ele fala, primeiro, essa largura, a amplitude, nós somos concidadãos dos santos, nós não somos sozinhos. E membros da família de Deus. Como é que é a relação que você tem com a sua família? Boa, ótima, perfeita? Algumas vezes meio conflituosa? A minha, de vez em quando, é meio complicada. A gente está sempre lá, tal, mas, de repente, tem Natal, alguma coisa, de repente a família fica de um lado, a gente fica do outro, aí como é que é esse negócio? Então, qual é a nossa verdadeira família? Aí no dia 31, a gente teve a casa lá, não cheia, mas com um bom número de pessoas, e aí de repente a gente olha as pessoas que estavam lá, e são, na verdade, membros desta família, concidadãos dos santos, amém? E foi uma bênção. Então, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, ou seja, essa é a profundidade dessa comunidade. Não é por afinidade, não é porque eu gosto do Flávio, do Anderson, do Rubão, Rubão? Certo? Que a gente vai... Legal, a gente está junto. Mas a gente tem que estar junto por um outro motivo. A nossa cola é outra. Ok? Então, posto isso, eu queria, então, o tema da nossa mensagem hoje é esse, um projeto sobrenatural. Sobrenatural. E eu queria fazer uma oração rápida, mais uma. Senhor Deus, eu quero te agradecer e pedir que o Senhor possa nos acompanhar nessa reflexão. Fala ao nosso coração, desarma, Pai, os nossos braços, as nossas defesas, porque nós queremos o que o Senhor tem de melhor para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se eu perguntasse para você, ponto de comparação pode existir entre um velejador, um surfista e um agricultor? Nenhuma... Bom, tudo bem. Vou dar aqui uma dica. Se a gente parar para pensar, atividade bem diferente de cada um. Mas, nessas três atividades, tem uma coisa em comum. Todas elas lidam com uma coisa que é maior do que elas. Amém? Pega o surfista. Mara podia até falar um pouquinho aqui, de turma dos surfistas aí que ela conheceu e conhece. O surfista, ele pode fazer tudo, mas ele lida com o vento, ele lida com as ondas. De repente ele entra no mar e o mar está lá, tal. Então, qual é a parte do surfista ali na coisa? Ele tem que estar, logicamente, bem tratado, o corpo, tem que fazer ginástica, tem que se preparar, tem que pegar uma boa prancha, trabalhar, não sei, alguns devem ser muito difíceis conseguir uma boa prancha, tem que investir, ao longo do tempo vai tendo, que nem um instrumento, para ter aquela boa prancha,
prepara, passa lá a parafina, que eu nunca entendi direito para quê, acho que é para não cair, né, na hora que, né, para poder grudar lá na hora que a onda vem, passa aquela parafina, ou seja, faz a sua parte e entra no mar. E espera que essa força maior, a gente pode falar de Deus, do vento, certo? Cria a onda certa e aquela coisa maravilhosa, aquele espetáculo, quando a gente vê um surfista ali deslizando sobre uma onda bonita, amém? Mesma coisa um velejador. Velejador, mesma coisa, ele depende do quê? Do vento. Outro que depende do vento, né? E, só que ele vai ter, o que ele tem que fazer? Também, ele vai ter que se preparar fisicamente para estar bem, mas ele vai ter que ter um barco razoável, tirar o peso do barco, se ele vai para a onda lá, velejar com o barco, não, vou levar suprimento, vou pôr uma geladeira lá com refri, com outras coisas ali, certo? Suprimento, ele tem que tirar tudo, tirar o peso, para que quando o vento sopre, né, tenha uma boa vela limpa, não rasgada, e aí aquilo vai funcionar. Existe uma força maior que move, mas ele interage com essa força, amém? Mesma coisa um agricultor. O agricultor, o que ele faz? Ele trabalha a terra, ele compra boas sementes, ele planta na hora certa, na estação certa, mas depois ele tem que sentar e esperar. Isso faz nos lembrar da frase que a gente usou a semana passada, que cabe muito bem para isso, né? Eu admiro aquele que sabe que entre o plantar e o colher existe o regar e o esperar. Amém? Então, eu queria que a gente encarasse essa questão da formação de um oásis entre nós, com essa mesma simplicidade e com essa mesma certeza de que não somos nós que vamos construir coisa alguma, amém? Mas que nós precisamos estar com o nosso coração preparado e nossa energia, nossa disposição prontas para agir quando o sopro do Senhor soprar, que a gente possa estar livre para alçar nossas velas e voar, amém? É esse o nosso propósito aqui. E para que a gente possa aprofundar o nosso entendimento, estou colocando aqui, para participar desse projeto sobrenatural de Deus, nós temos 3 coisas que eu queria, nos próximos minutos aqui, rapidamente tratar. A primeira deles, entender o perdão sobrenatural. Segundo, entender o amor sobrenatural, de que o Vinícius já falou tanto aqui, certo? E o terceiro, queria pôr aqui, preparar-se para viver o sobrenatural. Mas eu queria ser honesto com vocês. A melhor preparação, talvez como o velejador, ele tem que tirar qualquer impureza, qualquer rasgo que exista na vela, né? O próprio surfista tem que tirar qualquer coisa que possa fazer com que a prancha dele não funcione direito. Assim também o agricultor. Nós precisamos nos purificar para viver o sobrenatural de Deus. Amém? São esses 3 pontos que eu queria tratar com vocês. O primeiro deles, entender o perdão sobrenatural. E mais uma vez, então, Efésios vai nos acompanhar. Efésios 2, versículo 1, fala assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Talvez você olhe para esse texto e fale, uau, eu não estou morto, né? Eu não estou inundado nas minhas transgressões. Mas é importante a gente entender as coisas que estão à nossa volta e aquilo que Deus pode nos fazer. Jesus quer nos livrar dos entendimentos que a gente tinha do passado, nossos dogmas. E aí, de repente, quando você realmente entende, vai, uau, né? Quão míope eu estava, para não dizer quão cego eu estava. Eu senti isso. Provavelmente vocês também sentiram no dia da virada, né? Mas ele fala, então, estavam mortos em suas transgressões. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é, nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo. E a gente precisa tomar muito cuidado se nós já demos esse passo de fé, se nós nascemos de novo, e a ordem desse mundo continua muito pesada dentro de nós. Eu não quero fazer apologia nenhuma aqui, mas estava caminhando com a Tô ontem no condomínio lá, um momento, raros momentos, né? Agora estão se tornando mais normais, estou conseguindo a companhia da minha esposa para a gente caminhar lá no condomínio, né?
Tudo bem. E aí, de repente, passou um carro bonito, me chamou a atenção, aí eu olhei dentro do carro, um carro provavelmente blindado, com os vidros fechados, e o rapaz que estava dirigindo estava de máscara. Dentro do seu carro blindado, certamente com ar-condicionado ligado, e ele de máscara. Tudo bem, né? Sem comentários. Mas, de vez em quando, não parece que a gente extrapola um pouco as coisas que a gente, as ordens do mundo para a gente? Só fica aí um pequeno parênteses, né? E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, né? Então, o príncipe do poder do ar aqui, ele está falando do inimigo das nossas almas, amém? De Satanás, né? Que, quer queira, quer não, como a gente tem brincado muito, né? Aquele negócio do muro, se você está em cima do muro, você, infelizmente, ainda pertence a outra força, né? Por isso que Colossenses 1,13 fala que ele nos resgatou do domínio das trevas para o seu reino de luz. Amém? E o texto segue, né? Falando, versículo 3, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Essa é uma palavra pesada também, né? Paulo está pegando pesado. Paulo está falando, logicamente, para aqueles, pelo menos a maioria dos seus leitores, eram aqueles que tinham dado o passo, o novo nascimento, estavam diante de Jesus, né? E ele chama isso que éramos, por natureza, merecedores da ira. Ou seja, o que a Bíblia fala, que o salário do pecado é a morte, né? Portanto, eles estavam sujeitos a isso. Portanto, da ira de Deus, é essa ira que eles estavam sujeitos, tá? Mas aí, no versículo 4, ele começa a mostrar a virada. Ele fala, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Um desenho antigo aqui, né? Mas só para a gente poder visualizar, eu gosto muito, meu raciocínio é mais visual do que, né? E eu poderia colocar aqui a ira de Deus, mas na verdade, como Deus não é como nós, que a ira dele, ela tem um propósito e um sentido, o que está em jogo é realmente a justiça de Deus, né? Ele olha para nós, ele olha a nossa resistência a aceitá-lo, resistência em obedecê-lo, e ele fala, qual é o salário disso? É a morte, certo? Então, pela justiça de Deus, como ele não pode passar, se ele é justo, ele não pode passar pano na gente. Mas isso se confronta diretamente com o amor dele. E o amor dele, certo? Ele olha para a sua própria justiça e ele tem um dilema, ok? Logicamente que isso para Deus passa despercebido, só para a gente entender didaticamente, né? A justiça de Deus se confronta com o seu amor e ele quer nos curar. E qual é a solução que ele dá? A solução que ele dá é a cruz. Pela graça, portanto, né, nós somos salvos. É isso que Paulo está falando aqui. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Amém? Então, esse é o plano da salvação. Esse é o Evangelho, né? Por mais que a gente tente elaborar várias pensamentos que a gente pode ter, conjecturas espirituais que a gente pode ter, não é? Mas no fim da história existem dois reinos que quase que se conflitam como essas duas flechas aí, né? Ou você está em um, ou você está em outro. E todos nós somos convidados a dar esse passo de fé. E graças a Deus que isso não nos custa nada, porque todo o preço foi pago por Jesus, amém? Pela graça nós somos salvos. Isso é muito bom. Quem sabe hoje seja o dia de você dar esse passo de fé. Mas eu queria que a gente entendesse que isso é um passo de amor. Então eu estou colocando esse segundo ponto aqui. Para participar desse projeto, é importante entender esse amor sobrenatural. Amém? E aí, para isso, eu queria ir para João, o outro apóstolo. A carta de João, primeira carta de João, a partir do versículo 4. E eu vou inverter a ordem aqui, porque para mim fica mais didático. Versículo 10,
Ela fala assim: nisto consiste o amor. O amor. Não que em nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, o sangue de Jesus na cruz foi a propiciação pelos nossos pecados. Amém? É isso que o Evangelho nos diz. E aí ele fala: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. E aí, voltando, né? Por isso eu falei que estava invertendo a ordem. Versículo 7 fala assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Lembra, esse texto aqui, se você quiser grifar na sua Bíblia aí, né? Quando alguém fala para você, não, que Deus é amor, tal, você fica, mas de onde sai esse negócio? Está aqui. Ok? É de primeira carta de João. E eu queria dizer para você que esse amor, eu vou só acabar de ler o texto aqui e vou relembrar uma coisa que a gente tinha falado já. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. De que amor João está falando aqui? Qual é a definição no grego? Qual é o amor ali? E eu queria lembra uma vez que a gente viu isso daqui, do C.S. Lewis, esse livro dele, 1960, que alguns aqui têm, né? Os 4 amores. E ele fala que os amores que a gente tem, que permeiam a nossa vida, são 4. Ele fala da afeição, ele fala da paixão, que é o eros, né? Fala da amizade e o que ele chama de caridade, que eu diria amor altruísta, eu prefiro isso, né? Porque pode confundir com outros dogmas que a gente tem na nossa cultura, né? Mas o que ele diz? O que o C.S. Lewis defende? Que 3 desses amores são naturais, vieram no nosso chip original, vamos falar assim, né? Quando Deus nos criou, já veio no pacote. Então, por exemplo, afeição. Afeição é o que eu sinto, sei lá, por boa parte de vocês, mas por algumas pessoas em especial. Tem algumas crianças, né? E é interessante que deve acontecer com vocês também, não acontece com todas, mas tem algumas crianças que você olha e você fala, nossa, né? Como eu gosto, como eu amo essa criança, né? Não vou nomear nenhumas aqui para não ficar chato, né? Porque senão, olha, ele gosta mais do fulano do que do ciclano. Não quero cair nesse erro. Mas não tem umas pessoas que parece que a gente costuma chamar de empatia, né? Certo? Tem pessoas que a gente ama de graça. Ama de graça. Tem outros que é um pouco mais difícil. Então é esse, né? Então é esse amor sistorge que ele chama aqui, afeição, né? Tem o outro que é bem conhecido, a paixão, que a gente não precisa elaborar muito aqui, que não tem nada a ver com a nossa, que é a gente costuma pensar só naquela atração sexual. É também, mas não só, né? Ele fala que é um amor que se desenvolve face a face, envolvidos um ao outro, com o outro, né? Inclui o desejo sexual, mas também não é só isso. Então, é isso que rola, né? Entre casais e tudo mais, tá? Eu até disse que, infelizmente, isso tem muita coisa hoje, no nosso mundo, na nossa cultura, e não tem nada a ver com o nosso assunto aqui, que talvez seja, infelizmente, para muitos jovens, por tanta coisa que escuta, que a nossa cultura traz, que estão interpretando mal as suas afeições, né? Rola um amor storge entre 2 meninos, entre 2 meninas, né? E, de repente, eles confundem isso com esse amor eros. Ok? Mas isso é uma outra história, quem sabe um dia a gente pode pegar isso num outro momento. Mas é uma questão para a gente pensar, ok? Então, de que amor aqui, João? E depois, logicamente, esse amor-amizade é um amor mais difícil. Quando vocês veem o nome daquela cidade nos Estados Unidos, Filadélfia, né, por exemplo, né, tem a ver com essa sensação, que é um amor fraterno, um amor assim, né, mais raro, certo? Que surge lado a lado, ombro a ombro. E é esse amor que Jesus quer que a gente tenha entre nós, não é? Aquele amor fala, olha, nós temos o mesmo objetivo, nós cultuamos o mesmo Deus, nós nos adoramos, né? O mesmo Deus. Então, nós estamos juntos nesse propósito. E assim esse amor deve permear o nosso oásis, amém? Certo? Então,
Então, ele é importante. Mas, existe esse último amor, caridade, né, que aqui está chamado por caridade, foi chamado assim pelo C.S. Lewis, e é usado aí pelos nossos amigos espíritas, né, bastante. Esse é um amor altruísta. E é um amor que não está em nós. Ele, infelizmente, a gente pode teorizar esse amor, a gente pode simular esse amor, mas a gente nunca consegue viver esse amor naturalmente. E aí, é isso que eu queria voltar para o texto de 1 João, que quando fala assim, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Essa palavra amor, se você vai ver esse texto no grego, é o ágape. É o ágape, que é aquele amor que C.S. Lewis chamou de caridade, né? Esse amor maior, altruísta. E, portanto, como é que a gente pode amar isso? E aí, é incrível quando você pensa, né? E eu estava vendo esse pastor que já se tornou meu amigo, sem que ele me conheça, esse pastor Bob Mumford, e uma pequena divagação que ele faz. Ele fala que ele teve um problema em 1984, lá. Eu não lembro eu sei que teve um crash em 1984, além do nome do livro, né? Não lembro o que aconteceu lá nos Estados Unidos. E ele falou que naquele tempo, ele era pastor de muitos anos já, ele quebrou. Ele quebrou fisicamente, ele quebrou economicamente, ele não falou moralmente, mas ele falou espiritualmente. Ou seja, ele ficou quebrado, parece que ele teve uma crise, burnout, lá não sei o quê. E ele disse que ele ficou 2 anos, e ele falou, e é interessante você ouvir ele falar, ele é gozado, né? Ele falou que se ele tivesse, né, e ele não tinha no lugar que ele tinha, não tinha aquele assento de ejeção, né? Fala assim, estou com um problema, de vez em quando ele não fica com vontade de apertar aquela tecla, tipo, tchuf, saiu fora. Falou, não teve jeito. E a vida da gente é assim, a gente passa pelos problemas, e você não tem como pular fora. E ele teve que ficar lá. E ele disse que 2 anos depois, mais ou menos 2 anos depois de luta, né, ele se deparou com esse texto de Gálatas 5,14. E nesse texto, que fala assim, né? Podemos ler junto esse versículo aqui, para você, né, fingir que vocês estão acordados aí e tal. Vamos lá? Toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Amém? Podemos repetir? Toda a lei se resume num só mandamento. Ame ao seu próximo como a si mesmo. E aí ele chegou aqui digamos assim, num momento de reflexão diante de Deus. E ele falou, eu tive uma convicção que eu queria compartilhar com vocês. E é interessante esse pastor, porque toda vez que ele vai contar alguma coisa assim, ele fala assim, olha, eu não estou dando um estudo bíblico, não estou, né? Era um bate-papo. Ele falou, porque se você assimila isso, é para estar com você para o resto da tua vida, né? E ele fala, então, que Deus mostrou claramente através disso aqui para ele. E ele falou que se Deus é amor, certo? A gente acabou de ler isso lá em 1 João 4. Se Deus é amor, Jesus é o amor encarnado, ok? Certo? E o Espírito Santo é a manifestação desse amor na nossa vida. E aí, ele chega a essa conclusão. Se Deus é amor, e Jesus veio entre nós, ele veio inocular na gente. Quando a gente nasce de novo, e talvez essa seja a diferença, a gente fala, eu aceitei a Cristo, eu não sei o quê. Aí você olha a vida da pessoa, e você fala, está faltando alguma coisa. Não é? Essa é a verdade. A gente tem que ser muito honesto. E eu quero ser sempre muito honesto com vocês. Certo? Mas o que Jesus veio fazer? Ele veio falando, naquele momento, lembra aquele momento dele com Nicodemos, quando ele fala, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Alguma coisa dentro de você, Nicodemos, precisa morrer, para que eu possa viver em você. E o que Jesus veio, então, colocar dentro da gente, inocular no nosso coração, é o amor ágape. Entende isso?
E aí, esse velho pastor, que quando ele gravou o vídeo há uns 6 anos atrás, ele falou, eu estou com 88 anos. E não fiz as contas, mas ele fala, lá vão 30 e tralalá quando isso aconteceu. E naquele dia eu coloquei meu joelho no chão e falei, Senhor, se esse é o seu propósito para mim. E aí essa pequena reflexão dele, ele chama governado por uma palavra. E eu quase usei esse nome aqui para a nossa coisa hoje, né? Esse nome me pegou, porque ele fala governado por uma palavra. E qual é essa palavra? Ágape. Ágape. Está em nós. E essa semana, essa reflexão, esse texto ficou rolando na minha cabeça. E Deus me trouxe tantas pessoas, tantas entidades, tantas coisas que eu odeio. E aí ele fala assim, vamos ter um trabalhão, né, filho? Vamos ter um trabalhão. E interessante que o Bob Mumford fala, a partir daquele dia eu orei ao Senhor e falei, Senhor, eu quero dedicar os dias que eu ainda tenho de vida para poder viver este ágape, de levar esse ágape para todos os lugares onde eu estiver, as pessoas que estiverem comigo. E aí ele dá um testemunho, ele fala, olha, eu vou falar para vocês, isso salvou a minha vida. Pastor de mais de 30 anos de ministério, ele falou, isto salvou a minha vida. Ele falou, isto salvou a minha família, e isto salvou o meu casamento até, ele falou, né? Então, isso me tocou profundamente. Eu queria que você refletisse isso na sua experiência de fé. Como você tem vivido esse cristianismo? Será que a gente realmente entende o que mudou? Será que mudou alguma coisa na nossa vida a partir do momento que a gente aceitou a Cristo como Senhor e Salvador? E aí, um texto que me chamou a atenção, que inclusive o que o Mark Dever relembra nesse livro aqui, né? Ele lembra daquele momento lá que Jesus ele vai comer na casa de um publicano, e o cara recebe ele lá, mas sem aquelas honrarias de praxe, não lava o pé dele e tal, mas deve ter posto uma mesa bacana, está lá Jesus, e aí o texto fala que, eu estou mostrando já o final, né? Desculpa, se você quiser lá, você pega Lucas 7, acho que a partir, acho que versículo 30, alguma coisa, ele conta essa história. E aí Jesus, aí aparece uma mulher, lembra dessa história? Aparece uma mulher chorando, falam que era uma mulher pecadora, não sabemos exatamente qual é o pecado, todo mundo fala que era uma prostituta, mas não fala, a Bíblia não fala, né? Fala que era uma mulher pecadora, e ela está com um frasco de perfume, e ela entra chorando, ela derrama o frasco de perfume nos pés de Jesus, e com os cabelos ela enxuga os pés de Jesus. E aí o Cicerone lá, quem estava abrindo a casa para Jesus ir comer, um religioso lá, fala, se você resmunga, não fala direto para Jesus, né? Resmunga, fala, se esse daí soubesse quem é essa mulher, ele jamais deixaria que ela tocasse nele. E Jesus, aí Jesus faz todo um discurso, que eu não vou pôr aqui, que não é o caso. Jesus fala, olha, eu cheguei aqui, você não tinha uma água para lavar meus pés, e essa mulher veio, e ela lavou os meus pés com as lágrimas dela. E aí Jesus vai fazendo essas comparações. E aí no final, e esse que eu queria chamar a atenção de você, no versículo 47, né? Jesus chega para aquele religioso, e fala essas palavras, portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Eu queria que você refletisse na tua vida. Aquilo que você já viveu no cristianismo, a tua experiência de fé. Quando eu cheguei, eu já contei isso para vocês, eu sabia exatamente que eu era mentiroso, a mentira era muito valiosa para mim, né? Várias coisas que aconteciam na minha vida e Deus quebrou, né? Então, eu tive a exata dimensão
do sobrenatural, do perdão que eu tinha recebido e do amor de Deus por mim, amém? Talvez não com a profundidade que hoje Ele me mostra. Mas algumas pessoas chegam na fé, alguns, poderia citar exemplo até dos meus próprios filhos, vocês que, né, têm filhos na igreja e tudo mais, de repente eles aceitam a Cristo e tudo mais, mas talvez eles nunca foram deparados com um momento de falar, caramba, tudo isso daqui era minha conta. Essa mulher, imagine que ela fosse realmente uma prostituta, ela sabia exatamente a conta que ela tinha. E ali, portanto, o amor dela por Jesus se derramou ali, no perfume, nas economias dela e tudo mais. Quão profundo é o seu entendimento do amor de Jesus por você? Como você tem encarado esse relacionamento com Ele? O teu relacionamento com Jesus tem resultado em gratidão da sua parte? Você tem sido grata por aquilo que Ele fez por você? Isso nos leva para o último ponto, ok? Já quero terminar, a gente começou tarde, né? Mas tudo bem. Entender a importância da pureza. Eu não tinha arrumado lá no primeiro, né? Aqui. Entender a importância da pureza. E aí eu quero trazer o último texto nosso aqui para reflexão. 2 Timóteo 2. Paulo falando a Timóteo antes da sua morte, né? Sua última carta. Versículo 19 fala assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. Amém? Você está com dúvida? Deus não. Deus não. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. E aí ele vai entrar num ponto importante. Bom, tudo bem. Depois é que eu lembrei de uma coisa que eu deixei passar, mas vamos lá. Versículo 20 fala assim: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Amém? Lembra daquela passagem de Paulo que fala todas as coisas que Deus fez, tal, tudo isso a gente tem guardado em vasos de barro? Para que a gente não se exalte e não ache que somos nós, né? E aqui, quando ele está falando com o pupilo dele, Timóteo, ele fala que numa casa tem vários vasos. Todos nós somos vasos, amém? Agora, quais todos nós somos de ouro? Difícil, né? Ou de prata? Alguns são também de madeira e barro. Mas pouco importa isso. O que importa é o que nós estamos fazendo com a nossa vida, com a nossa fé, com a nossa experiência com Cristo. Nós estamos honrando ou nós estamos desonrando aquilo que Ele fez? Interessante, né? O que eu pulei, eu acho que aqui vai bem. Quando Bob Mumford chega àquela conclusão, ele chega à conclusão que é descomplicado, a palavra que ele usa é essa, é descomplicado a gente saber se a gente está agradando a Deus ou não com os nossos atos. Se a gente ama a Deus, se Ele pôs o seu amor dentro de mim, então, todas as vezes que eu consigo praticar o ágape, todas as vezes que eu amo, que eu sou, né? Eu olho para as pessoas com carinho, eu faço um ato de bondade e tudo mais, eu estou agradando a Deus. Todas as vezes que eu sou egoísta, crítico, resmungão, egoísta já falei, né? Essas coisas que a gente sabe que não demonstram amor, então a gente está desonrando Ele. Fica muito fácil da gente saber. E Paulo está falando justamente disso, né? Que alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Algumas vezes na nossa vida a gente pode estar num lado, pode estar no outro. Mas graças a Deus por isso, que todas as vezes Deus dá uma saída, né? No versículo 21 ele fala assim: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, amém? Santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. O que você ainda precisa entregar para o Senhor? Que você pode olhar, que talvez Ele olhe para você e fale: olha, isso não me agrada.
O que você precisa colocar diante dele? Gosto muito dessa frase do Mark Twain, que fala assim: a gente não se liberta de um hábito atirando pela janela. Infelizmente, né? É preciso fazê-lo descer a escada, degrau por degrau. E eu queria terminar deixando para você essa reflexão. Já que vários de vocês, em função do que nós falamos domingo passado, tiveram essa semana aí pensando sobre o assunto, pensa aí em você, para você ser um participante desse oásis, desimpedido, com as velas livres, com a prancha bem parafinada, com o solo bem adubado e bem mexido, né, para poder plantar e que a sua plantação vá em frente. Que hábito você ainda precisa, na verdade, fazê-lo descer? Já percebeu que tem pecados que criam fortaleza no nosso coração, e a gente pede perdão uma vez, pede perdão 2 vezes, pede perdão 3 vezes, 10.000 vezes, e ele continua lá? Que Deus te ajude a fazer esta fortaleza descer pela escada, até que você esteja purificado na presença dele. Amém? Fecha teus olhos. Queria chamar o grupo aqui. Enquanto você está aí de olho fechado, eu queria trazer um último versículo de 1 Coríntios 2:9, que fala assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Se você tem dúvidas do que Deus pode fazer, se você demonstrar o seu amor, com certeza Ele ainda tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida. Pai, nós te agradecemos por o Senhor se fazer presente na nossa vida, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o teu perdão foi absolutamente sobrenatural. Nós também, Pai, te agradecemos porque o amor que Jesus demonstrou, Pai, morrendo naquela cruz por mim e por cada um dos meus irmãos aqui, aqueles que nos escutam de casa, também foi totalmente sobrenatural, ó Pai. E foi maravilhoso. Então, Pai, que em função disso nós podemos entender, para que estejamos todos preparados para o agir de Deus, para o fluir do Teu Santo Espírito. Nós precisamos também prepararmos, ó Pai, as nossas velas, precisamos preparar o terreno do nosso coração. Precisamos lançar fora toda a impureza, Senhor. Que a nossa santificação seja uma realidade. Espírito Santo vem nos ajudar, nos mostrar, evidenciar aquelas coisas que ainda estão dentro de nós, que ao longo desse tempo o Senhor quer que nós nos livremos, para que o nosso coração, junto assim como o coração de todos os nossos irmãos, possam estar preparados para a boa obra que o Senhor vai querer plantar no nosso meio. Nos prepara. Tem misericórdia de nós quando somos falhos, quando tentamos resistir ainda à Tua vontade, mas faz-nos entender a cada dia que o Teu amor é incomensurável e que nós possamos todos, como igreja, viver esse amor ágape e compartilhar esse amor ágape com cada um que o Senhor colocar no nosso caminho. Em nome de Jesus. Amém.